Fala pessoal, vamos para mais um dia de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bora para a leitura de hoje, dia 17 do 7. Mercado extremamente volátil. Estamos trabalhando aí dentro desse range gigante e está dando boas operações. Aqui deixei marcado. O mercado vem fazendo esse canal expandido desde o dia 11. Iniciou aqui a lateralidade no dia 10 e aqui ele vem caindo fraco. E a partir daqui do dia 14 ficou praticamente lateral. Ele não está conseguindo reverter a tendência de baixa. Ele rompeu, né, o movimento macro aqui do diário. Se a gente observar aqui o diário, ele está trabalhando aí abaixo, né, do suporte da lateralidade do diário. Ó, está rompendo, está abaixo. Médias curtas ainda não romperam o suporte. E é aquilo que eu comentei ontem, né? Quando a gente tem uma média curta ainda trabalhando acima, né, do suporte rompido. E aqui o preço veio, confirmou o rompimento. Mas ó, pavio. Ele tende a buscar a média. Se ele não rompe forte e traz a média, ele tende a buscar a média. Então o mercado está com uma fraqueza aí no rompimento. Aqui deu uma boa barra, né, de venda. Se a gente olhar aqui um topo, ele deu uma boa barra na inversão aqui da 9 com a 20, rompendo forte a média de 50, média de 50 já rompeu acima da 20, mas o preço não está acelerando, o mercado está aguardando as notícias, está aguardando aí as tarifas do Trump de 50%, o mercado está apreensivo, se vai gerar pânico ou não, porque isso vai gerar sérias consequências para o Brasil. Dezenas aí, milhares de empresas aí vão ser afetadas e o mercado está aguardando, ele está apreensivo. Hoje teve, não sei se foi hoje, tem que olhar, tem que confirmar aqui, mas teve a aprovação, né, do IOF pelo STF. Alexandre de Moraes aí aprovou em partes aí a implantação aí do IOF, a cobrança, né, o aumento do IOF. Isso aí traz um certo alívio para as contas do governo. Então, a curto prazo, favorece aí a nossa economia pelo fato de cobrir, né, alguns gastos aí do governo. Então, acaba fechando as contas em alguma parte, né? Então, teve uma leve alta aí para o dia. Aqui a gente está nos 60 minutos. Ó, média 9 ainda por cima da 20. E aqui a gente teve já a inversão, ó, da 9 por cima da 20. Ela já vem a tempos aqui, ó, desde o dia 7 de julho. A 9 se manteve por baixo da 20. Então aqui, aí, mas o mercado ainda lateral. Mas um leve sinal aí de querer iniciar uma reversão. Hein? Rompeu aqui o canal. A gente vai traçando esse canal. Conforme ele vai rompendo ele, vai iniciando aí um movimento de reversão. Bem fraco por enquanto. Vamos para o intraday aqui. Vamos logo por 2 minutos. Vamos ao que interessa. Não que não seja importante, né? É importante ler o gráfico diário para a gente saber para onde o mercado pode ir no intraday. No intraday vai dar o gatilho. Aqui o mercado abriu com gap de baixa hoje. Deixei traçado esse triângulo expandido. Aqui, deixa eu marcar bem forte. Aqui. Fez um triângulo expandido. Entrando por uma lateralidade na parte superior, né, dessa consolidação macro. Ó, big down, big up, big down, big up. Grande confusão. Big up, big down, big confusion. O inglês bem ruim, né? Aqui ele abriu próximo à mínima do dia anterior. Então ele estava abaixo na lateralidade. Aqui ele deu um bom to buy reverse, ficou caro para mim, mas aqui uma excelente entrada.
Ó, 500 pontos. O que dá para fazer nesse caso? Dá para entrar com metade da mão. Ó, ficaria um stop de 500, mas aí entra com metade da mão. Era uma opção também. Acabei ficando de fora dessa entrada e aguardei uma melhor formação. O mercado renovou aqui e sempre se manteve. Ó, ele tentou fazer o pullback, eu até deixei uma entrada na região de 50, porque a VWAP estava por baixo por enquanto. E não acreditava que ele fosse renovar fundo depois dessa barra. Aqui ele não veio, então aqui ele tentou e sempre o ideal é a gente estar sempre observando a formação da barra também. E aqui o comprador sempre se manteve acima. Ele dava uma leve puxada na barra e já levava na compra. Então dava para ver barra a barra que o comprador estava mais forte. Cada tentativa de venda o comprador já levava. Então na formação da barra a gente vai conseguindo observar que o comprador está mais forte também, o fluxo está mais comprador. Aqui ele confirmou o rompimento. Tentou levar na VWAP, ó, não consegue nem renovar esse fundinho. E aqui ele já inverte. E aqui a gente tem um pivô clássico aqui, ó, na inversão da 9 com a 20 e uma volta em V, né? Que para mim foi uma volta em V na minha leitura. Ó, na mesma pressão que ele veio, ele voltou. Aqui ele fez o pullback e aqui uma entradinha. Na conversão aqui da 9 com a 20, considerando aqui uma acumulação acima da VWAP. E aqui a gente pode traçar também uma cunha. Uma cunha de alta. Essa cunha me deixou com o pé atrás para entrar, com o risco dele fazer uma correção na VWAP, que ele não tinha tocado muito ainda. Mas aqui ele fez um bom, pelo 5, ele fez um bom tipo bar reversal. E aqui eu aguardei ele romper ainda, não entrei. Ó, aqui deu uma boa entrada pelo 5 também. Ó, foi um bom martelo. Stop caro só, mas uma excelente entrada. Falhando aqui, né, as regiões, as retrações, né? Se a gente traçar a retração desse topo para mínima. Ele estava fechando acima do meu 1.8, então era uma excelente entrada aqui, tanto pelo 5 quanto pelo 2. E aqui ele fez um bom bar reverso aqui, já trabalhando acima da região de 50%. O único risco aqui é que a gente está trabalhando contra 200, mas ó, 200 está flat e a gente está numa lateralidade. Então, muitas vezes a gente vai acabar desconsiderando as médias e vai realmente operar contra. E vai operar o price action, vai operar a movimentação do preço. E dentro de uma lateralidade, muitas vezes o contexto vai prevalecer do preço e não das médias. Por isso que aqui a gente está operando contra as médias e sim o padrão gráfico. E aqui eu anotei, foi 30 lotes, volta em V, cunha de alta. A cunha de alta ela é um padrãozinho de reversão, mas aqui a gente está trabalhando no baixo, na lateralidade, então foi um padrão de aceleração do movimento. Então esse padrão de cunha, para uma reversão, ele seria mais na parte superior. Aqui eu já vou mostrar um padrão como exemplo. Até aqui no topo, ó. Deixa eu botar no 2. $500 pontos, foi um risco aí 2 para 1. E aqui foi minha entrada, eu aguardei ela romper. Rompeu o topo, cadê? Oh, porcaria. Aqui, rompeu o topo. Ó, rompeu o topo, fechou a barra acima, beleza, confirmou. Aqui foi um pullbackzinho, eu aguardei, ver se ele ia dar uma puxada forte. Largou esse doji aqui, que é uma barra ignorada. Que é um padrão aí do Oliver Velez, uma barra ignorada. O ideal da barra ignorada é tu comprar acima dela, né? Mas assim que ela fechou, eu levei em consideração o rompimento aqui do pivô clássico, que foi um pivô de volta em V,
E mais essa confirmação aqui na inversão da média. Tente olhar pelo 5. Ó, 9 já invertendo para cima. E aqui poderia ter entrado no rompimento. E aí eu levei em consideração uma entrada um pouco atrasada pro rompimento, porque o meu stop não ficou bem abaixo aqui, ficou um pouquinho acima ainda. Seria o stop técnico aqui embaixo, ficou um pouco acima, mas eu aceitei o risco e estava certa a leitura. E o mercado acelerou, não fez nem pullback. E aqui a cunha que eu comentei, uma cunha mais ampla. A gente pode considerar esse aqui como primeira puxada, segunda e uma terceira. É meio descoordenada, pode aqui pode ser uma correção e a segunda, mas sim o contexto e a região. A região era alta na lateralidade, aqui a gente tinha um alvo de 100% que eu deixei traçado, do espelhamento, né, dessa volta em V. A gente trabalha também com espelhamento como alvos, ó, e a gente faz o espelhamento desse movimento. Tu pode trabalhar tanto com o primeiro alvo de Fibo quanto com o segundo. Esse, para quem não conhece, é o Fibonacci clássico, uma ferramenta de probabilidade. Para quem não conhece, dá uma pesquisada a respeito. Eu vou deixar aqui vou deixar na descrição, tem uma aula completa do Ogro, de Wall Street, explicando como é que utiliza. Acho que é 3 horas de aula aí, gratuita no YouTube. Eu vou deixar a descrição vou deixar o link do vídeo na descrição para quem tiver a fim de estudar. Tem um conteúdo gratuito. Então aqui é o primeiro alvo de Fibo, primeira projeção, né? Pode trabalhar assim, invertido aqui. Pode ser o 38 ou o 61.8, a projeção vai dar a mesma. Aqui, primeiro alvo de Fibo, seria uma entrada no rompimento, ou aqui, 300 pontos, e aqui, alvo de 100%. Tá lá, cravado, foi a máxima aqui do movimento, e o mercado já realizou. Aqui tínhamos o ajuste também. O ajuste é o preço de fechamento, né? O ajuste feito dos cálculos aí no fechamento de mercado. E aqui ele respeita também o ajuste, aqui o ajuste do dia anterior e aqui o de hoje. Aqui deu um bom buy reverso nesse contexto, cunha de alta, alvo de Fibo de 100%, projeção, e aqui uma boa entrada, aqui um bom buy reverso, alto na lateralidade e veio buscar a retração. Aqui é a mesma projeção, já ficou no alvo de 100%, a gente já deixa a retração do movimento dessa pernada de alto traçado, e aqui veio até o alvo de 50%, e não buscou mais do que isso, porque a compra estava forte ainda. Porque ele teve uma forte pernada, teve uma primeira puxada na compra, teve uma pernada forte aqui, sem pullback, e isso a gente leva em consideração para calcular a força do movimento e vai somando, né? Somando, como assim somando? Vai somando a confiança do movimento, né? Características de um movimento comprador, características do movimento forte, e vai somando para a gente estar tomando cuidado para não estar operando contra. Por exemplo, aqui deu uma excelente venda aqui, ó, uma inversão da 9 com a 20, o mercado fechando abaixo da 200, mas nesse contexto de uma pressão compradora forte, VWAP ainda por baixo das médias, ele foi uma armadilha aqui para os ursos e acabou estopando, ó, violinou e aqui ficou violinando.
Aqui também tem em consideração, que esqueci de citar, o topo, né, do canal, desse canal de baixo, que aqui a gente traça de novo por essa máxima, ou por essa, mas aqui ele rompeu, né? Se a gente deixar traçado naquele topo, ó, nesse topo ele já violou, então aqui a gente traça novamente para ver se ele vai violar novamente o topo para iniciar uma reversão desse canal de baixo. E aqui ele violou, mas falhou, né? Ó, aqui novamente ele dá um leve toque. E aqui é a região para a gente não estar fazendo nada, né? Porque aqui para compra ficou ruim, médias curtas caindo, ó, 20 por cima da 9. Tá uma salada de fruta aqui. E aqui é a hora para ficar de fora. Tem um padrão que o Brooks fala que é o Barbie Wine, que é o arame farpado. Então a gente tem pavio para baixo, tem pavio para cima. E ele fala para não tocar, né? Não toca no arame farpado, que senão tu vai te machucar, vai machucar a tua mão. E realmente aqui, ó, ele estopa os vendedores. E aqui quem achou que ia iniciar uma compra, ele vai lá e violina de novo, ó. Violinou uma vez, violinou duas, violinou para cima, violinou para baixo. E aqui acaba com a conta de qualquer um que está tentando pegar e iniciar um movimento de tendência. Ele vai formando um triângulo expandido. E aqui para tentar vender contra VWAP é ruim, para compra está ruim, médias ruim. Então, mercado para ficar de fora. Para quem é mais agressivo, vai estar vendendo aqui, vai estar comprando aqui, mas é o tipo de operacional que tu vai trabalhar com stop mais longo. Por exemplo, esse tipo de operação tu vai deixar um stop pelo menos, vai traçar o range aqui, né? E metade dele tu vai botar de stop para fora do range. Então o stop vai ficar de 200 pontos para fora, né? Então tu vai estar comprando no rompimento. É aquele comprar no suporte e vender na resistência. Aqui seria um contexto ideal para estar fazendo isso. Só que o stop tem que ficar para fora da região, pelo menos um stop aqui de 200 pontos. Aqui também usaria um stop de 200 e sai na região de 50%. Stop, risco 1 para 1 e sai no meio. É um tipo de operacional que dá boas operações, aqui pagou muito, mas tem que ter uma boa leitura de contexto em relação às médias, em relação à região do preço, para estar realizando esse tipo de operacional. É um tipo de estratégia bem mais avançada. Aqui pelo 5 deu uma entrada? Tá, aqui pelo 5. Outra entrada aqui, um topo duplo. Ó, fez uma puxada. E aqui uma acumulação de topo duplo, querendo armar um pivô de baixa. Mas no 2 minutos estava aquela bagunça. Então é o tipo de região para não operar. Pode ver que ele violinou. E aqui deu uma excelente entrada na compra. Tá, mas aí já dá para entrar na compra aqui? Sim, aqui a gente vai entrar no stop. Seria essa barra aqui, né, que violou. Entraria no stop dos vendidos. Nesse padrão aqui, porque aqui já era o segundo topo. E aqui ele armou um fundo duplo na região de 50%, né? Então aqui é a região de 50%. Ele armou um fundo duplo ancorado na VWAP. E aqui a gente está entrando no stop. E esse tipo de operação eu gosto de fazer. A gente vai entrar no stop dos vendidos dos 5 minutos, que é mais considerável. Então aqui tem uma taxa de acerto melhor os 5 minutos. E aqui deu uma boa entrada. O stop seria na mínimo, aqui 330 pontos. Ou usaria no stop de 250 e não chegaria a estopar, porque aqui a partir do momento que ele rompe, ele vai acabar estopando
E esses stops vai gerar o combustível para acelerar o movimento. A gente pode ver que ele seguiu reto aqui. Chegou a ter uma realização aqui, mas não renovou, nem tocou na média direito aqui, ó. Foi tocar aqui e foi renovar topo. Stop de 300, entraria no rompimento. Chegou a evoluir 300 e 400 pontos na compra. Aqui mais uma cunha. Poderia considerar aqui ou aqui. Uma, duas, três. Aqui, divergência no FR, alto na lateralidade macro. Aquela região extremamente lateral que funciona como um imã, né? O mercado tende, caso inicie uma reversão, ele tende a voltar para o centro daquela região. Volta para a briga, porque lá tem liquidez e o mercado volta quando ele não dá uma continuidade e inicia uma reversão. Então, uma entrada aqui no rompimento desse fundo anterior. Seria nessa barra aqui, que rompeu, né? Entraria no rompimento, stop de 230 pontos, foi até 200. Aqui já protegeria, que aqui a gente está operando contra 200 e ele pode voltar a fazer pullback e quase renovou o topo novamente. Aqui o mercado tentou fazer uma cunha mais ampla, né? Deixei traçado aqui, mas aqui já mais arriscado está entrando. A gente está operando contra a VWAP, centro daquela lateralidade bem estreita, bem bagunçado, e foi onde o preço continuou trabalhando. O ideal aqui, a gente aguardar, se tu não vendeu aqui, é aguardar romper para fora dessa região, e aí sim, as médias rompendo para baixo, a gente vai ter um contexto mais ideal para estar operando com uma melhor taxa de acerto. E esse tipo de região, tu pode até operar contra aqui, fazer uma compra nessa região aqui, deixa o stop para fora, porque ele vai acabar rejeitando, ó. Ó, se deixar esse stop para fora, ó, pode ver que ele trabalhou, mas iniciou a reversão aqui, sem leitura nenhuma, né? Só comprando no meio daquela região. Aqui já mais difícil de fazer a venda, ó, eu não faria essa venda, deu um bom PC aqui na ancoragem da 20, mas no centro dessa região bem brigada aqui, bem difícil de operar, então guardaria um rompimento para baixo dessa região, aqui. E aqui o mercado foi fazendo outra cunha, tanto mais ampla, né? Quanto uma micro. A gente pode utilizar aqui como rompimento e o pullback com o fundo mais baixo, ou aqui, né? Uma, duas, três, divergência no FR, região de acumulação complicado, região de 50%, né, da retração que a gente tinha traçado. A entrada seria no rompimento desse topo, o mesmo aqui da venda. A gente vai entrar na violação com o stop abaixo aqui, ó, 230 pontos. E o mercado foi embora. E a gente pode trabalhar com a projeção tanto desse fundo, desse topinho, pega esse fundo e projeta aqui o espelhamento, ó, alvo de 100%, foi lá na máxima da cunha, ou trabalhar com a projeção da cunha. Ó, primeiro o alvo de FIBO, pega o fundo, topo da cunha, foi a máxima do dia aqui, ó. Foi onde o mercado foi buscar, aqui cravou praticamente, ou conduz pela média 9. Chegou no alvo, ou faz a parcial, protege pela 9, ou zera a posição, né?
que aqui a gente está no alto já da lateralidade, então não dá para estar alongando muito. Tem que deixar protegido pela média, porque ele pode iniciar uma reversão forte como ele fez aqui. Então aqui é uma região que ele já rejeitou bastante, ó, 600 pontos, 700, 500 pontos, 700 pontos. Então a região que ele chega não dá para estar deixando o stop muito longo. Tem que ir arrochando stop e conduzindo a operação para manter um bom lucro. É isso aí, pessoal. Essa foi minha leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí para tá ajudando o canal. É um conteúdo aí que pode estar ajudando muita gente que está começando na leitura de contexto. E esse tipo de leitura operacional tu pode utilizar para qualquer tipo de estratégia que vai estar te ajudando aí a melhorar as tuas entradas e estar calculando melhor a matemática das tuas operações. Beleza? Tamo junto e amanhã tem mais mercado.